A chamada está. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, hoje, 14 de agosto, com a apresentação de um caso clínico aí pelas doutoras Lara e Tatiana. Então, Lara, pode começar. Boa tarde, meu nome é Lara Couto, vou apresentar o caso clínico sobre complicações das doenças das vias biliares na gestação, sob a orientação do Dr. Mário Dias. Nosso paciente, LAWD, um paciente de 37 anos, sexo feminino, de antecedentes obstétricos, ela tinha duas gestações com uma cesariana prévia. No momento da admissão, o paciente estava com 18 semanas e 3 dias pela datação da primeira ultrassom, porque ela tinha uma DUM incerta. Era procedente de Belo Horizonte, sem comorbidades prévias e negava a alergia. A paciente foi admitida no Hospital Risoleta Tolentino Neves no dia 28/5. Ela foi admitida pelo pessoal da cirurgia geral, pela equipe da cirurgia geral, com 18 semanas e 3 dias, uma dor abdominal mais localizada em hipocôndrio direito, com uma principal suspeita diagnóstica de uma pancreatite litiásica, onde os principais exames laboratoriais dela vinham com alterações da amilase, com valor de 1909, e uma lipase de 13.906, onde na admissão já foi iniciado um antibiótico terapia com ceftriaxona e metronidazol. No decorrer da internação, no dia da admissão, foi realizado uma ultrassom abdominal com visualização de cálculos móveis intraluminais sugestivos de barro biliar e microcálculos, favorecendo com a suspeita diagnóstica da cirurgia geral. Do dia 28/5 até o dia 4/6, que foi quando foi realizada uma colangio-ressonância, a paciente ficou em uso de sintomático e de antibiótico terapia com controle da dor. No dia 4/6 foi realizada a colangio-ressonância, visualizada uma coledocolitíase com múltiplos cálculos e dilatação das vias biliares, sugestivo de uma pancreatite aguda sem complicações. No dia 18/6, a paciente realizou uma CPRE com uma papilotomia e extração dos cálculos das vias biliares, já em programação cirúrgica para a realização de uma colestectomia videolaparoscópica por conta da dor persistente na região abdominal e o aumento das transaminases, onde a gente teve um aumento do TGO de 289 para 502 e um TGP de 172 para 590. Depois da colestectomia laparoscópica, a paciente cursou novamente com a dor abdominal, uma persistência dessa dor, com aumento da intensidade, e o pessoal, a equipe da obstetrícia, resolveu realizar uma ultrassom obstétrica para fazer um diagnóstico diferencial com causas obstétricas. A paciente, nesse período, já estava com 23 semanas e 2 dias, sem alteração de líquido amniótico, uma placenta corporal anterior, um peso fetal estimado de 605 gramas, porém foi visualizado na ultrassom obstétrica uma grande quantidade de líquido abdominal em cavidade de região posterior, principalmente, e se teve diagnóstico de que a paciente estava fazendo uma peritonite. Ela voltou para o Hospital Júlia Kubitschek, onde ela tinha realizado a CPRE, para a realização de uma videolaparoscopia, onde foi realizada drenagem de 7,5 litros de bile e visualizado uma via biliar friável e necrosada. Foi mantido um dreno na região de vias biliares para posterior abordagem, onde a paciente realizou uma colangiografia no dia 8/7, evidenciando uma lesão de via biliar bismuth 3. Nesse momento, foi realizada a transferência dos cuidados para o Hospital das Clínicas, onde a paciente passou a ser acompanhada pela equipe de fígados e vias biliares. A paciente foi admitida no Hospital das Clínicas no dia 9/7, com uma idade gestacional de 24 semanas e 4 dias, em uso do dreno em via biliar, com grande quantidade de secreção, e lá foi solicitada uma nova ressonância e uma nova colangio-RIEM. Foi escalonado antibiótico terapia para piperacilina tazobactam, e no dia 16/7, ela realizou a ressonância, onde foi visualizado uma lesão na confluência dos ductos hepáticos, com dilatação da via biliar interna, não foi visualizado o ducto colédoco, e a gente teve o diagnóstico de uma lesão bismuth 4. Nesse momento, a paciente foi programada uma drenagem da via biliar externa, à esquerda, com uma posição do dreno na posição distal e no ducto posterior direito, que foi na comunicação, né, entre o ducto hepático direito e esquerdo, de acordo com uma lesão encontrada na ressonância. No dia 28/7, após a realização da drenagem e estabilização clínica, a paciente recebeu alta em uso dos drenos para acompanhamento via ambulatorial, já que ela ficou em uso do dreno da via biliar e também foi colocado um dreno abdominal. No dia 5/8, a gente teve a oportunidade de realizar uma consulta
com o aparelho digestivo já em via ambulatorial, onde foi realizada a retirada do dreno abdominal, ela continuou em uso do dreno da via biliar, e existiu a recomendação de administração de vitamina K antes do parto, já que a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel e necessita da bile para a ativação, né, da cascata de coagulação. Então, tem essa recomendação de antes do parto, a gente fazer a administração da vitamina K, evitando alguma coagulopatia. No dia 13/8, nessa semana, a paciente retornou para sua primeira consulta no pré-natal de alto risco após a alta hospitalar, orientada a quantificar o débito do dreno biliar, que ela ainda segue usando, e segmento via laboratorial. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre a anatomia das vias biliares para a gente entender um pouquinho mais do caso. Na via biliar, a gente tem os ductos intrahepáticos que saem do fígado e, junto com o ducto hepático direito e esquerdo, em confluência, formam o ducto hepático comum, que se encontra com o ducto cístico, que sai do infundíbulo da vesícula, formando o ducto colédoco, que desemboca no duodeno, na região da ampola de Vater. A função da via biliar é o transporte da bile para a gente conseguir fazer a digestão das gorduras no intestino. Essa classificação de Sternberg é a classificação da lesão iatrogênica da via biliar. Só para demonstrar para vocês, a nossa paciente tinha uma lesão E4, que é uma lesão realmente na confluência dos ductos hepático direito e esquerdo. A coledocolitíase é o cálculo no ducto colédoco, levando à obstrução, estado da bile, né? Podendo dar como sintomas icterícia e colangite. A nossa paciente, ela teve um grau de icterícia, porém a maior sintomatologia dela era secundada em região abdominal, com a dor. A pancreatite litiásica nada mais é do que um cálculo, um microcálculo, na verdade, que por conta da confluência dos ductos, ele acaba, ao invés de desembocar no duodeno, ele faz um retorno e acaba caindo no ducto pancreático, formando um refluxo enzimático e com inflamação da região do pâncreas. E a lesão na via biliar ocorre por conta no caso da nossa paciente, foi uma lesão após uma colestectomia, com a interrupção do fluxo da bile e interrupção do fluxo da bile pelos ductos, tá? A lesão na via biliar, normalmente tem aquela classificação que a gente viu no slide anterior. A da nossa paciente foi um Bismuth 4, ela estava no segundo trimestre. Normalmente é raro e de difícil manejo por conta da própria gestação. A gestação limita as intervenções definitivas e o foco normalmente é o controle da sepse, uma drenagem, a preservação da gestação, né, que é a nossa prioridade, e um conjunto com um manejo multidisciplinar, onde a gente tem que ter uma cirurgia patobiliar, que foi a equipe de fígados e vias biliares que fez o acompanhamento da lesão, a obstetrícia com um alto risco, nutrição, infectologia e qualquer outro suporte que a paciente precise para manejar os sintomas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cálculos biliares na gestação, um artigo que a gente foi revisar. Primeiro eu queria falar um pouquinho que a gravidez ela aumenta o risco de doenças da via biliar, né, como colelitíase, tanto por um aumento do nível de estrogênio, né, e esse aumento de estrogênio leva a um aumento da concentração do colesterol biliar, quanto pela progesterona, que leva a essa estase biliar, né, isso tudo pode favorecer. Dados estatísticos, assim, só para a gente ter uma noção, 10 a 30% das gestações pode se apresentar com lama biliar, que é quando a bile se apresenta mais espessa, 5 a 12% com colelitíase, né, que é o cálculo na vesícula, colecistite em 0,1% das gestações, e outras lesões, como coledocolitíase ou, né, cálculo no ducto biliar comum, é 1 a cada 1.200, são casos um pouquinho mais raros. Pode passar. Falando um pouquinho da fisiopatologia na gravidez, então, assim, igual eu já tinha comentado, a questão do estrogênio, da progesterona, né, mas tem outras coisas, então a própria elevação do diafragma, isso leva um deslocamento dos órgãos intraabdominais e isso vai dificultar tanto procedimentos cirúrgicos quanto exames de imagem. Já falei dessa parte da estase biliar, né, que é principalmente por conta da questão da progesterona. Além disso, né, o próprio estado da gravidez, que é um estado de uma certa imunossupressão, né, aumenta o risco de infecções mais graves.
Mas na gravidez também o diagnóstico às vezes ele é um pouquinho difícil, tanto pelos exames de imagem, que podem ser difíceis por conta dessa questão do deslocamento dos órgãos, quanto que, por exemplo, a fosfatase alcalina, ela já é elevada de forma fisiológica na gravidez, né, por conta dessa questão da estase biliar. Então, isso pode dificultar a interpretação. Além disso, né, a gente tem essa diminuição de mobilidade dos ductos na vesícula, e isso aumenta o risco de complicações pós-operatórias. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro, a gente vai, né, ter a clínica, que é muito semelhante de uma paciente não gestante, né? Então, uma dor no quadrante superior direito ou na região epigástrica, mas só pela queixa de dor é muito difícil, porque a gente tem vários pacientes gestantes que se manifestam com dor, normalmente é no quadrante inferior, mas assim, a gente tem muitas pacientes gestantes com quadro de dor e às vezes elas não sabem precisar direito, então só pela clínica fica um pouco mais limitado, né? Então ele fala que a gente sempre tem que pedir revisão laboratorial, incluindo hemograma, milase, lipase, enzimas hepáticas e canoliculares, lembrando sempre de analisar a fosfatase alcalina, né, com um certo rigor, assim, né, no sentido de lembrar que a fosfatase alcalina, se for só a única enzima aumentada, não necessariamente vai indicar algum diagnóstico, e sim junto com a clínica, com os outros exames. E o exame de imagem, né? A ultrassonografia é um dos principais exames de imagem. O artigo ele fala que ela pode diagnosticar 95% dos casos de cololitíase e colecistite. Ele é um exame barato, ele é um exame fácil de fazer, é um exame que não tem radiação, então na gestação é um bom exame, mas é um exame examinador dependente e pode ser difícil o diagnóstico também por aquilo que eu tinha comentado, né? A própria gravidez, principalmente se for mais avançada, pode ter esse deslocamento dos órgãos intraabdominais e uma dificuldade de visualizar estruturas. Então, a gente tem outras possibilidades também. A ressonância é uma possibilidade, ela pode ser feita sem contraste, né? Mas também tem a ressonância com contraste, o gadolínio ele atravessa a placenta, e os riscos para o feto ainda não são bem estabelecidos, né? Então, toda vez que a gente for pedir uma ressonância com contraste, tem que lembrar e pesar risco-benefício. Mas, em alguns casos, é indicado sim. E a CPRE, né, que é a colangiopancreatografia retrógrada, ela é um procedimento que pode ser usado na gravidez, ele é um tanto diagnóstico quanto terapêutico, ele tem sim uma dose de radiação, mas a dose de radiação ela está abaixo do limite de radiação considerado dano fetal pelo CDC. Então, pode ser usado também. O tratamento, eu até vou colocar um fluxograma mais para frente, mas o artigo ele fala que pode ser feito para os quadros de colitíase, né? Ou seja, doença não complicada da via biliar. Tanto um tratamento conservador, né, incluindo hidratação e controle da dor, lembrando sempre que o uso de anti-inflamatórios não deve ser prescrito de rotina, ou ele já pode indicar a cirurgia. O artigo ele coloca que muitas vezes a abordagem conservadora ela tem uma taxa de recidiva, ele bota de 38% a 72%, então é uma margem um pouquinho difícil da gente entender, mas ele costuma ter recidivas, e as recidivas muitas vezes são mais graves. E a possibilidade de conversão para uma doença complicada, ou seja, para uma colecistite, já um quadro de inflamação, infecção, é de 27%. Então, existem sim algumas referências que sugerem que já seja feita a colecistectomia para aquelas pacientes sintomáticas, ao invés de esperar o tratamento conservador. Mas, né, tem que avaliar caso a caso, e existem referências falando também que recomenda o conservador. Então, é possível essas duas vias. E existem referências que mostram que a taxa de parto prematuro e desfecho fetal é semelhante para o tratamento cirúrgico e não cirúrgico nesses casos de colelitíase apenas, ou seja, doença não complicada. Já a doença complicada, todas as referências, né, mostram que é indicado sim um tratamento, seja uma intervenção cirúrgica ou endoscópica, mas deve incluir antibióticos, hidratação, controle da dor e essas abordagens. Aí aqui tem esse fluxograma que eu coloquei aqui, que basicamente é isso que eu acabei de falar. Quando
a infecção for não complicada. Se for assintomática, a gente observa. Se for sintomática, a gente pode fazer ou tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Já nos quadros sintomáticos, ou nos outros quadros, né, de coledecolitias e colangite, já é indicado uma abordagem cirúrgica junto com o manejo de antibióticos, controle da dor. É basicamente isso que esse fluxograma está querendo falar para a gente. Então, falando um pouquinho da abordagem cirúrgica, lembrando sempre que o preparo pré-operatório, né, a gente tem que lembrar que a paciente gestante, ela tem um plano anestésico, né, diferente, então tem um risco aumentado de aspiração, a intubação pode ser difícil, tem um risco aumentado de tromboembolismo venoso, tem que lembrar da questão dos medicamentos, não são todos os medicamentos que as gestantes podem usar, né? Ele recomenda o artigo que o batimento cardíaco fetal tem que ser verificado antes e após as intervenções cirúrgicas, que é o que é feito no hospital e é o que foi feito nessa paciente, mas ele coloca essa informação que é controversa. A gente viu outros artigos falando diferente. Então, assim, ele coloca que se viabilidade fetal acima de 25 semanas, é sugerido a corticoterapia para amadurecimento pulmonar. Mas existem algumas referências que falam que não tem muito impacto, então isso ainda é uma conduta um pouco controversa, que não tem um respaldo muito certo na literatura do que fazer. Mas é sugerido nesse artigo a corticoterapia. No intraoperatório, ele fala que a colestectomia laparoscópica é melhor que a colestectomia aberta, assim, né, demonstrou ser superior em termos de menos complicações cirúrgicas e menos tempo de internação, mas aí ele sugere que o pneumoperitônio seja mantido o mais baixo possível e que o lado direito da paciente seja elevado, para não comprometer tanto o retorno venoso. Já em relação à colangiografia intraoperatória e à CPRE, ele coloca para a gente usar, né, o mínimo de anestesia, de fluoroscopia, tentando proteger o feto. E a CPRE, ela é segura, sim, na gravidez. A literatura apoia que a CPRE seja usada, porque ele é um diagnóstico e terapêutico, mas teve um aumento da pancreatite pós-CPRE em gestantes, ao se comparar em não gestantes, né? E assim, sempre lembrando que toda intervenção tem seus riscos, e esse caso é exatamente uma mostra disso, né? Então, toda vez que a gente submete o paciente a um procedimento cirúrgico, não que ele não tenha indicação, nesse caso ele tinha indicação, mas tem a possibilidade de complicações. Então, a gente sempre tem que pensar nisso na hora de conduzir casos de doenças da via biliar, para ver se realmente vale a pena submeter a paciente ou não aos procedimentos. Falando um pouquinho do pós-operatório, a tromboprofilaxia, o artigo coloca que é recomendado para as pacientes grávidas submetidas por conta da questão da hipercoagulabilidade, e o uso de compressão pneumática, imobilização precoce também é recomendado, né? Porque, igual a gente comentou, tem um risco aumentado de tromboembolismo venoso. Então, também é uma recomendação. Essas são nossas referências e é isso. Então, obrigado, Tati e Lara. Pode parar essa apresentação aí, Lara. É um caso, assim, a gente já teve outros casos de cálculo biliar, casos complicados, mas a diferença desse caso é principalmente pelo fato de ter tido essa complicação cirúrgica, né? Teve uma lesão das vias biliares, com essa drenagem muito significativa de bile, até um volume muito importante, né, que ela estava com 7 litros de bile no abdômen. Então, foi uma coisa que nos pegou de surpresa, e a gente resolveu trazer mais por essa raridade, né? Tem uns casos que a gente traz porque são coisas muito comuns, e tem outros que a gente traz porque são coisas raras, mas felizmente ela foi
submetida aí à drenagem, ficou com dreno abdominal e continuou no pré-natal e aparentemente está indo bem, né? Mas era um caso que, de fato, ela precisava da intervenção cirúrgica, só que teve a complicação. A gente sabe que complicação é uma coisa que é inevitável às vezes, né? Imprevisível, e a gente já pegou essa paciente depois da complicação, né? Então, nossa dificuldade foi fazer esse acompanhamento, mas, felizmente, nossa equipe de cirurgia geral do hospital é muito experiente, muito competente, conseguiu lidar bem com o caso. Então, o objetivo hoje foi mais trazer essa curiosidade aí para todo mundo entender, e as meninas deram uma explicação muito boa aí a respeito da fisiopatologia e do acompanhamento, então, espero que tenha sido aí esclarecedor para todos. Vou abrir agora para, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que esses casos, assim, muito diferentes para nós, da obstetrícia, a gente fica meio sem saber o que perguntar, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Professor, só a título de curiosidade, quando eu estava lendo sobre a fisiopatologia, eu vi que nosso organismo é capaz de produzir de 1.200 a 1.500 secreção de bile por dia, e a vesícula armazena cerca de 30 a 50 ml. Então, esse volume, apesar de ser realmente assustador, é compatível com a quantidade de secreção que a gente tem, porque ela não estava direcionando a bile para o intestino, então realmente estava caindo na cavidade abdominal. Produz e vai para o intestino, produz e vai para o intestino, que a vesícula armazena só 30 e produz 1.200 por dia. Mas mesmo assim, o fato dela ter 1.700, 7.000, né, significa que ela ficou 7 dias vazando sem absorção nenhuma, né? Então foi um caso bem complexo mesmo. Ô, gente, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente retorna com a apresentação de artigo e aí eu mando para vocês assim que ele estiver pronto. Então, obrigado a todos, até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite.